Sou mãe solteira de 3 filhos e consegui um namorado com casa, mas com uma filha. Tudo ia bem até que engravidei, então expulsei a filha dele enquanto ele viajava para abrir espaço. Ele não gostou da minha iniciativa para cuidar do nosso bebê e agora está me pedindo divórcio. Quando conheci o Ricardo, vi nele não apenas um parceiro, mas a estabilidade que uma mulher com a minha responsabilidade e visão de futuro merece. Eu sempre fui uma mãe leoa e ao ver a casa dele, entendi que aquele seria o território ideal para os meus 3 filhos crescerem com o conforto que eu sempre planejei. No começo, tudo parecia um sonho, com ele sendo extremamente atencioso e disposto a me acolher com toda a minha bagagem. Ele é o tipo de homem que valoriza a família, e eu, como uma mulher que sabe o seu valor, rapidamente assumi o papel de gestora daquele lar. Mudei-me para lá há 4 meses e desde o primeiro dia comecei a observar como as coisas funcionavam de forma totalmente desorganizada. Para mim, uma casa precisa de hierarquia e propósito, e eu estava pronta para colocar ordem naquele caos sentimental. A casa é realmente excelente, espaçosa e bem localizada, mas a distribuição dos cômodos é de uma ineficiência que me causava arrepios constantes. O Ricardo tem uma filha, a Sofia, que é uma adolescente que mal sai do quarto e parece não entender a dinâmica de uma família de verdade. O que me deixava indignada era o fato de a Sofia ocupar o segundo maior quarto da casa sozinha, com espaço de sobra para uma penteadeira e bobagens de jovem. Enquanto isso, meus 3 filhos, que são a minha vida e o meu sangue, estavam amontoados em um único cômodo pequeno, quase sem espaço para respirar. Eu olhava para aquela situação e sentia que era um desrespeito direto à minha posição como a nova mulher daquela casa. Afinal, uma mãe com 3 crianças deveria ter prioridade absoluta em qualquer planejamento logístico sensato. Tentei conversar com o Ricardo sobre isso várias vezes, usando toda a minha paciência e lógica feminina para mostrar o óbvio. Expliquei que meus filhos precisavam de dignidade e que a Sofia, sendo apenas uma, não precisava de um latifúndio privado para ela. O Ricardo, no entanto, sempre vinha com aquele papo sentimental e mole, dizendo que a Sofia morava ali desde pequena e que o quarto era o refúgio dela. Ele não percebia que, ao proteger o privilégio exagerado da filha, ele estava negligenciando o bem-estar da prole que agora também fazia parte da vida dele. Comecei a me sentir sufocada por aquela teimosia dele em manter as coisas como estavam, como se o passado da Sofia fosse mais importante que o nosso presente. Para mim, o amor se prova com atitudes e sacrifícios, e ele estava falhando em sacrificar o conforto desnecessário da filha pelos meus pequenos. A situação mudou de figura completamente quando descobri que estou grávida do nosso primeiro filho, o que deveria ser o ápice da nossa união. A chegada de um novo bebê não é apenas uma bênção, é uma mudança drástica na engenharia de qualquer residência que se preze. Um recém-nascido precisa de um berçário impecável, de silêncio e de uma organização que o Ricardo parecia ignorar em nome do seu apego pela Sofia. Meus filhos atuais já estavam apertados, e a ideia de colocar mais um bebê naquele quarto minúsculo era simplesmente fora de cogitação. Eu precisava agir, pois o instinto materno fala mais alto e eu não ia permitir que o meu filho de sangue passasse por privações por causa de uma adolescente mimada. A logística da casa agora tinha um novo imperativo e eu era a única pessoa com coragem suficiente para tomar as decisões difíceis. Na minha cabeça, a Sofia tornou-se uma variável óbvia e necessária a ser removida daquela equação habitacional para que tudo funcionasse. Ela está ali apenas por uma tecnicalidade biológica, um vínculo que não deveria sobrepor-se à necessidade de uma família que está crescendo e se consolidando. Eu me vejo como uma mãe pragmática, alguém que entende que os recursos, o espaço e a energia são finitos em qualquer ambiente. Meu sangue sempre virá em primeiro lugar, e se o Ricardo não tinha a fibra necessária para reorganizar o próprio ninho, eu teria que fazer isso por ele. Não é uma questão de maldade, como algumas pessoas de mente pequena podem pensar, mas de pura e simples otimização de espaço para quem realmente importa. A partir do momento em que o teste deu positivo, o quarto da Sofia deixou de ser dela na minha visão e passou a ser o berçário do meu filho. O Ricardo viajava muito a trabalho, o que me dava tempo para refletir sobre como eu faria essa transição sem o drama excessivo que ele costumava criar. Eu passava horas medindo o quarto da Sofia mentalmente, imaginando onde ficaria o berço, a poltrona de amamentação e o papel de parede bege que eu já tinha escolhido. Cada vez que eu via a Sofia circulando pela casa, eu sentia uma irritação crescente, como se ela fosse uma intrusa ocupando um espaço que pertencia ao meu bebê. Ela nem usava aquela penteadeira direito, deixando tudo bagunçado, enquanto meus filhos tinham que fazer rodízio para usar a mesa de estudos. Era uma injustiça gritante que clamava por uma solução definitiva e rápida.
Eu sabia que se esperasse pelo Ricardo, o bebê nasceria e nós ainda estaríamos discutindo sobre os sentimentos da princesinha dele. Preparei o terreno conversando com as minhas amigas e todas concordaram que uma grávida precisa de paz e espaço acima de tudo. Comecei a dar indiretas para Sofia sobre como a tia dela, que mora em outra cidade, sente a falta dela e como seria bom ela passar um tempo lá. A menina, claro, nem me olhava no rosto, o que só provava o quão desrespeitosa ela era com a mulher que cuidava do pai dela. Essa falta de conexão dela com a nova realidade da casa só me dava mais certeza de que ela estaria melhor em outro lugar, longe da nossa harmonia. O Ricardo continuava cego, achando que as coisas se resolveriam sozinhas, mas eu já estava com o plano traçado. Eu não podia permitir que a hesitação dele colocasse em risco a organização que eu estava construindo com tanto esforço. Decidi que a próxima viagem do Ricardo seria o momento perfeito para realizar essa reestruturação necessária sem interrupções. Ele me avisou que teria um seminário de negócios em Curitiba e eu vi aquilo como um sinal de que o caminho estava livre para eu exercer minha autoridade. No fundo, eu acreditava que estava fazendo um favor a ele, poupando do estresse de ter que dar a notícia para a filha. Homens muitas vezes não entendem de gestão de ninho e precisam de uma mão firme que guie a família para o que é melhor a longo prazo. Eu estava pronta para assumir esse fardo, afinal, eu sou a companheira dele e a mãe do próximo herdeiro daquela casa. A ansiedade para ver o quarto vazio e pronto para a transformação era a única coisa que eu conseguia sentir naqueles dias. A tensão entre mim e a Sofia só aumentava, pois eu já não fazia questão de esconder que as coisas iam mudar drasticamente. Eu passava pelo quarto dela e fazia comentários sobre como a luz ali era perfeita para um bebê, ignorando os olhares de ódio que ela me lançava. Para mim, aqueles olhares eram apenas a prova de que ela não pertencia àquele novo núcleo familiar que eu estava forjando. Ela é um elemento do passado do Ricardo, e embora eu respeite isso, o passado não pode impedir o crescimento do futuro. Eu me sentia poderosa, como se estivesse finalmente tomando as rédeas do meu destino e garantindo território para a minha linhagem. Nada ia me impedir de transformar aquela casa no santuário que eu e meus 4 filhos merecíamos. No dia em que o Ricardo saiu de casa para o aeroporto, eu senti um alívio imediato, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Despedi-me dele com um beijo carinhoso, prometendo que cuidaria de tudo enquanto ele estivesse fora, e ele, ingênuo, agradeceu. Mal sabia ele que eu estava prestes a realizar a maior prova de amor e dedicação que uma mulher poderia dar ao seu parceiro, organizar a vida dele. Assim que o carro dele sumiu da vista, eu entrei em casa e comecei a separar o que seria feito, sem um pingo de dúvida no coração. Meus filhos me olhavam com curiosidade, e eu disse a eles que finalmente teriam o espaço que sempre mereceram. A partir daquele momento, a contagem regressiva para a saída da Sofia tinha começado de verdade. A Sofia estava na escola, o que facilitava muito o processo inicial de triagem do que seria enviado com ela. Eu não pretendia ser cruel, apenas eficiente, então decidi que levaria apenas o essencial para que ela não ficasse desamparada na casa da tia. Olhei para aquele quarto e só conseguia ver o potencial desperdiçado em posteres de bandas e roupas jogadas pelo chão. Comecei a planejar as ligações que precisaria fazer, já ensaiando o tom de voz calmo e sensato que eu usaria para explicar a situação. Tudo estava sob controle, e a sensação de que eu estava fazendo a coisa certa era inabalável dentro de mim. O Ricardo entenderia depois, quando visse como a casa ficaria mais leve e funcional para todos nós. Terminei o dia exausta, mas com a mente focada no objetivo final, sentindo que a vitória estava próxima. A casa parecia já sussurrar o nome do meu bebê em cada canto, agora que eu tinha decidido remover o obstáculo que nos impedia de sermos plenamente felizes. Eu sabia que haveria resistência, mas quem não está disposto a lutar pelo seu espaço não merece tê-lo. Meus filhos foram dormir em seus beliches apertados pela última vez, e eu lhes dei um beijo na testa, prometendo um amanhã muito melhor. Eu sou a rainha deste castelo e, como tal, tenho o dever de proteger os meus, não importa quem precise ser afastado pelo caminho. O plano estava em marcha e nada, absolutamente nada, me faria voltar atrás agora. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você é um monstro completo por tratar uma adolescente como um objeto descartável só porque quer um quarto maior. A Sofia perdeu a mãe e agora você quer tirar o pai e a casa dela por puro egoísmo. Resposta da OP: não é crueldade, é otimização de recursos para quem realmente precisa de espaço. Meus filhos dormem em beliches apertados enquanto ela tem uma penteadeira que nem usa, o que é uma injustiça total. Usuário Anônimo 2 diz:
O Ricardo precisa acordar e ver a cobra que colocou dentro de casa antes que seja tarde demais. Você está destruindo a relação dele com a filha e acha que isso é gestão de ninho. Resposta da OP. Ele vai me agradecer muito quando vir como o novo berçário ficou organizado e funcional. Homens não entendem de gestão de ninho e precisam de uma mulher com visão para liderar. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a minha última atualização e eu finalmente tomei as rédeas da situação de uma vez por todas. O Ricardo viajou para o tal seminário de negócios em Curitiba e eu sabia que aquela era a janela de oportunidade perfeita que eu precisava. Eu não a joguei na rua, como as pessoas dramáticas gostam de sugerir nas redes sociais, pois não sou nenhum tipo de monstro sem coração. Liguei para a tia materna dela, uma mulher que sempre pareceu meio ausente, e usei todo o meu poder de persuasão para o bem da família. Disse a ela que eu e o Ricardo tínhamos conversado e decidido que seria maravilhoso para a Sofia morar lá em tempo integral para fortalecer os laços com o lado materno. Durante a minha gravidez, a tia, que é carente de atenção da sobrinha, concordou na hora com o que chamei de arranjo familiar temporário mais necessário. Com a concordância da tia, passei para a parte prática da logística doméstica que eu tanto almejava realizar. Enquanto a Sofia estava na escola, peguei alguns sacos pretos grandes e comecei a embalar as coisas dela com o maior cuidado possível, focando no que ela realmente usa. Não peguei tudo, claro, deixei as bobagens que ocupavam muito espaço para o Ricardo resolver depois, mas o essencial estava ali pronto para partir. Pedi para a tia buscá-la diretamente na calçada da escola, para evitar cenas melodramáticas na porta da nossa casa que poderiam traumatizar meus filhos menores. Quando a van da tia encostou e elas partiram, senti um peso enorme saindo das minhas costas, como se a harmonia finalmente tivesse permissão para entrar. Voltei para o quarto dela e a única coisa que restou foi uma marca quadrada na parede onde ficava aquele pôster horrível. A sensação de entrar naquele quarto agora vazio é indescritível. É como se eu pudesse finalmente ver o futuro da minha família desenhado nas paredes brancas. Meus filhos ficaram radiantes quando contei que eles poderiam começar a dividir as tarefas para organizar o novo berçário e que teriam mais liberdade. Já sinto que a casa é verdadeiramente minha agora, sem aquela energia de resistência que a Sofia exalava em cada corredor que passava. Comecei a remover as cortinas velhas e a limpar cada canto, preparando o território para o meu bebê que está a caminho. É uma questão de território e sobrevivência, e eu agi como qualquer mãe comprometida com a sua prole agiria em uma situação de escassez de espaço. O Ricardo vai perceber que a paz que agora reina na casa vale muito mais do que qualquer debate sobre quartos. Passei o resto da tarde fazendo orçamentos para os móveis novos e já encomendei o berço que eu tanto queria, com entrega agendada para antes do retorno dele. Meus filhos ajudaram a pintar uma das paredes e o clima de união que se formou entre nós foi algo que nunca tínhamos experimentado naquela casa. Eu me sentia a verdadeira matriarca, protegendo os meus e garantindo que o novo membro da família tenha o melhor começo de vida possível. A marca na parede onde ficava o pôster da Sofia não me incomoda, pelo contrário, serve como um lembrete de que a mudança é necessária para o crescimento. Tudo o que fiz foi para garantir que o Ricardo não tivesse que lidar com um conflito direto, agindo como filtro de proteção dele. Ele sempre reclama do estresse, então eu simplesmente removi a fonte do estresse para que ele possa ser um pai mais presente para o nosso bebê. No jantar, a mesa parecia muito mais equilibrada e o silêncio era preenchido por conversas sobre o futuro, sem a tensão constante da presença da Sofia. Meus filhos estão dormindo melhor sabendo que a mãe deles está no controle e que eles são a prioridade absoluta neste novo capítulo. Eu olhava para as fotos do ultrassom e sentia que o meu filho de sangue já estava me agradecendo por garantir o lugar dele no mundo. Não houve gritos, não houve brigas, apenas uma transição calma organizada por quem entende de verdade o que é gerir um lar. A tia da Sofia mandou uma mensagem dizendo que ela chegou bem, o que prova que o meu plano foi executado com perfeição técnica. Agora é só uma questão de tempo para o Ricardo se adaptar à nova realidade e ver as vantagens óbvias dessa mudança. A organização doméstica é uma arte que poucas mulheres dominam com a firmeza que eu possuo no meu dia a dia. Eu sabia que a Sofia estaria bem amparada com a família da mãe, então não havia motivo para qualquer sentimento de culpa da minha parte. O que importa agora é que o meu bebê terá um quarto ventilado, grande e digno da posição que ele ocupará na nossa família. Cada vez que passo pela porta do agora quarto do bebê, sinto uma onda de satisfação que confirma que eu tomei a decisão correta. O Ricardo volta em breve e eu já preparei um jantar especial para recebê-lo e mostrar a ele a transformação positiva que realizei.
Ele vai ver que a casa está mais limpa, mais silenciosa e muito mais acolhedora para o novo herdeiro que estou carregando. Eu não entendo por que as pessoas fazem tanto drama sobre laços biológicos quando a necessidade prática está gritando na nossa cara. A Sofia já é quase uma adulta e pode muito bem se adaptar a uma nova rotina, enquanto um bebê é totalmente dependente do ambiente ao seu redor. Eu agi pelo elo mais fraco e mais importante, que é o meu filho que ainda nem nasceu, mas que já tem todo o meu apoio. O espaço que a Sofia ocupava era um luxo que nós não podíamos mais nos dar, e eu apenas redirecionei esse recurso para onde ele será melhor aproveitado. A casa agora respira aliviada e eu também, sentindo que finalmente o castelo está em ordem para o seu novo rei. A marca na parede será coberta por uma prateleira linda cheia de brinquedos novos e caros. As roupas dela que sobraram eu coloquei em caixas no sótão, para que não fiquem à vista atrapalhando a decoração que estou planejando com tanto carinho. Não deixei nenhum rastro de desordem, pois quero que o Ricardo sinta que a mudança foi orgânica e natural. Como desabrochar de uma flor, meus filhos estão se sentindo mais valorizados e isso se reflete no comportamento deles, que está muito mais colaborativo e amoroso comigo. Eu provei que sou capaz de proteger o meu território e de tomar as decisões que ninguém mais tem coragem de tomar. O Ricardo é um homem de sorte por ter alguém que cuida dos interesses dele mesmo quando ele não consegue enxergar o que é necessário. O futuro nos espera com as portas abertas e o quarto do bebê será o centro de toda a nossa felicidade. Entendo que a sociedade muitas vezes julga a mulher que decide colocar sua própria prole em primeiro lugar, mas eu não me importo com o julgamento de desconhecidos. O que importa é que dentro destas 4 paredes, eu sou a autoridade máxima e a minha palavra é a que garante o sustento emocional de todos. A Sofia encontrará o seu caminho, assim como todos nós encontramos, e talvez ela aprenda a dar valor ao que tinha agora que está longe. Enquanto isso, eu foco na pintura, nos móveis e na vida que cresce dentro de mim, sentindo-me mais poderosa do que nunca. A casa está finalmente livre de interferências externas e pronta para ser o lar que eu sempre visualizei nos meus sonhos mais ambiciosos. Nada vai estragar esse momento de conquista e realização que eu planejei com tanta dedicação. Preparei um pequeno discurso para o Ricardo, ressaltando como a Sofia vai se beneficiar do contato com a tia e como isso vai facilitar nossa vida. Vou mostrar a ele que a decisão foi tomada pensando no bem de todos, inclusive no dele, que terá menos brigas para mediar em casa. A paz não tem preço e eu estou disposta a pagar o que for necessário para mantê-la reinando em meu lar. Meus filhos já estão chamando o quarto de quarto do irmãozinho, o que mostra que a transição foi aceita com alegria por quem realmente importa. A vida segue seu curso e eu sou o timoneiro que garante que esse barco não afunde no mar de sentimentalismo barato. O quarto da Sofia é agora o símbolo da minha vitória e do futuro brilhante que estamos construindo juntos. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você literalmente sequestrou a vida de uma menina e a expulsou da própria casa enquanto o pai estava fora. Isso é abandono de incapaz e expulsão ilegal de domicílio, você pode acabar na cadeia por isso. Resposta da OP: eu tenho a chave da casa e sou a gestora doméstica oficial, então tenho todo o direito de organizar o espaço. A tia dela concordou com tudo, então é apenas um arranjo familiar sensato para o bem de todos. Usuário Anônimo 2 diz: o Ricardo vai ter um surto quando descobrir que você despachou a filha dele em sacos de lixo como se fosse entulho. Prepare-se porque a reação dele vai ser nuclear e você vai perder tudo. Resposta da OP: o Ricardo odeia conflitos e sempre evita confrontos diretos, então ele vai acabar se adaptando à nova realidade. Quando ele vir o berço montado e o quarto lindo, ele vai entender que foi o melhor. Atualização 2. Já se passaram 12 horas desde a minha última atualização e a realidade bateu a porta de uma maneira que eu não esperava, mas que ainda tento processar. O Ricardo voltou do seminário mais cedo do que o previsto, entrando em casa com aquele sorriso cansado de quem só quer o conforto da família. Ele começou a chamar pela Sofia assim que atravessou a porta, provavelmente trazendo algum presente sem graça que ele sempre compra para compensar a ausência dele. Eu tentei interceptá-lo na sala, mas ele estava ansioso para vê-la e subiu as escadas antes que eu pudesse começar o meu discurso preparado. Quando ele entrou no antigo quarto dela e viu o espaço vazio, ele nem gritou, o que me deixou momentaneamente aliviada. Ficou apenas parado em um silêncio sepulcral, encarando fixamente aquela marca quadrada na parede onde antes ficava o pôster. Entrei logo atrás dele, tentando quebrar o gelo com as fotos do ultrassom que eu tinha deixado estrategicamente à mão para esse momento. Comecei a falar sobre a tinta bege que comprei, explicando como aquela cor traria uma energia de paz e sofisticação para o berçário do nosso filho.
Eu gesticulava, mostrando onde cada móvel ficaria, tentando envolvê-lo na minha visão de um futuro perfeito e organizado para nós dois. Ele, no entanto, parecia não estar me ouvindo, mantendo os olhos cravados no vazio que eu tinha criado com tanta eficiência. Quando ele finalmente se virou para mim, o olhar que ele me deu não foi de gratidão ou entendimento, mas como se eu fosse uma completa estranha. Ele me interrompeu no meio de uma frase sobre o berço e perguntou, com uma voz fria e baixa, onde está minha filha? Mantive a calma, pois sei que homens demoram mais para processar mudanças logísticas profundas e precisam de orientação constante. Expliquei a ele que tomei uma decisão executiva e logística pelo bem do nosso futuro e da harmonia da nossa casa que estava crescendo. Disse que a Sofia estava segura com a tia e que esse tempo afastada seria bom para todos nós nos prepararmos para a chegada do bebê. O Ricardo não disse mais nada, apenas pegou a chave do carro que ainda estava na sua mão e saiu de casa sem levar nem as malas que tinha acabado de trazer. Presumi com a minha sensibilidade feminina que ele só precisava de um pouco de ar para processar a magnitude do meu gesto de cuidado. Afinal, uma mudança dessas exige um tempo de maturação emocional para quem não tem a visão prática que eu possuo. Fiquei um pouco decepcionada com a falta de reação imediata ao ultrassom, mas entendi que o choque do quarto vazio foi um pouco mais forte do que eu imaginava. Meus filhos sentiram atenção e eu os acalmei, dizendo que o Ricardo estava apenas emocionado com a ideia do novo bebê e precisava de um tempo sozinho. Continuei com os meus planos, organizando as amostras de tecido para as cortinas, pois o trabalho de uma mãe nunca para, independentemente dos humores alheios. A marca na parede parecia brilhar sob a luz do entardecer, lembrando-me de que o espaço agora é nosso e que nada pode mudar esse fato consumado. Eu fiz o que era necessário e a verdade é que alguém precisava ter a coragem de agir enquanto os outros apenas sentem. O Ricardo vai voltar e, quando vir os móveis chegarem amanhã, a ficha vai cair e ele vai me agradecer. As horas passaram e o silêncio da casa começou a me incomodar um pouco, mas eu preenchi com música suave e planos para o chá de bebê. Eu não cometi nenhum erro, apenas antecipei uma necessidade que se tornaria insuportável em poucos meses. Se eu tivesse esperado, estaríamos todos sofrendo em um ambiente apertado e hostil, o que não é bom para o desenvolvimento do feto. O Ricardo é um homem bom, mas ele se deixa levar por sentimentalismos que não constroem nada de concreto para o futuro da família. Eu sou a fundação desta casa e é meu dever garantir que a estrutura seja sólida para todos os que moram aqui de forma permanente. A Sofia terá o seu espaço na casa da tia e eventualmente ela entenderá que o sacrifício dela foi para um bem maior. Liguei para o celular do Ricardo algumas vezes, mas ele não atendeu, o que é típico dele quando está processando algo importante. Não me preocupei, pois sei que ele não tem para onde ir além da casa de algum amigo ou, na pior das hipóteses, para a casa da tia da Sofia. De qualquer forma, ele voltará para o seu lar, para sua mulher grávida e para a vida que nós construímos juntos nestes últimos meses. Eu preparei o quarto dos meus filhos com um pouco mais de cuidado hoje, para que eles sintam que a saída da Sofia realmente melhorou a vida deles. A injustiça de ver 3 crianças amontoadas enquanto uma adolescente desfrutava de um palácio privado era algo que eu não podia mais tolerar. Eu agi como a juíza da minha própria casa e o veredito foi a favor da maioria e da necessidade real. Amanhã os móveis do berçário chegam e eu mal posso esperar para ver a transformação final daquele cômodo que antes era tão sem vida. Vou colocar as roupas do bebê nas gavetas novas e o cheiro de limpeza vai apagar qualquer resquício da presença da Sofia naquela casa. Eu sou uma mulher de visão e não me deixo abalar por pequenas crises de temperamento de homens que não entendem de logística doméstica. O Ricardo vai perceber que o ambiente está muito mais leve sem as reclamações constantes da filha e que a nossa conexão vai melhorar. A gravidez exige que eu esteja em um ambiente de paz e eu fiz o que foi preciso para garantir esse santuário para mim. Nada é mais importante do que a tranquilidade de uma mãe que está gerando uma nova vida. Fiz um chá e sentei no agora quarto do bebê, imaginando como será quando ele estiver aqui nos meus braços, naquele berço lindo. A marca na parede vai sumir sob a decoração nova e com o tempo, a própria lembrança da Sofia naquele espaço vai se dissipar na mente do Ricardo. Eu sou a nova realidade dele e a Sofia é uma parte do passado que precisa ser redimensionada para o bem do nosso presente. Se ele está chateado agora, é apenas porque ele ainda não viu o resultado final de todo o meu esforço e dedicação. O amor de um pai por um recém-nascido é algo que supera qualquer vínculo com um filho que já está crescido e pode se virar. Eu confio no poder do novo bebê para curar qualquer ferida que eu possa ter causado acidentalmente nesse processo.
Meus filhos me perguntaram se o Ricardo estava bravo e eu disse que ele estava apenas surpreso com o quanto eu me importo com eles. Eles sorriram e foram dormir, sentindo-se protegidos pela mãe que não tem medo de enfrentar o mundo por eles. Eu me sinto realizada, apesar do silêncio dele, porque sei que o tempo vai provar que eu estou certa como sempre estive. A eficiência nem sempre é compreendida no momento em que é aplicada, mas os frutos que ela gera são colhidos por todos depois. Eu sou a guardiã deste ninho e não vou permitir que ninguém, nem mesmo o Ricardo, coloque em dúvida a minha capacidade de decidir o que é melhor. Amanhã será um novo dia e a casa estará um passo mais perto da perfeição que eu planejei. O Ricardo ainda não voltou e eu decidi ir para a cama, pois o estresse não faz bem para o bebê e eu preciso estar descansada. Amanhã, quando os entregadores chegarem com o berço, eu estarei lá para recebê-los com um sorriso, sabendo que estou cumprindo o meu papel. Se ele decidir passar a noite fora, que seja, ele voltará renovado e pronto para aceitar a nova dinâmica que eu estabeleci com tanta clareza. A vida é feita de escolhas difíceis e eu fiz a minha com base no amor e na necessidade prática da minha família. Durmo tranquila, sabendo que o quarto da Sofia agora pertence ao futuro e que o passado ficou exatamente onde deveria estar, em sacos de lixo e caixas no sótão. A minha consciência está limpa como as paredes que em breve serão pintadas de bege. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: o silêncio do Ricardo não é processamento, é o choque puro de ver que ele trouxe uma psicopata para dentro de casa. Esse silêncio é a calmaria antes da tempestade que vai destruir a sua vida de vez. Resposta da OP: ele está apenas processando a mudança, homens são seres visuais e precisam ver o resultado final para entender. Quando os móveis chegarem e ele vir o berçário, ele vai entender perfeitamente a minha lógica. Usuário anônimo 2 diz: coitada da Sofia, imagine o trauma de ser expulsa da própria casa e ver o seu quarto ser apagado enquanto o pai não estava. Você é uma pessoa cruel que não tem a menor empatia por uma criança. Resposta da OP: ela está com a família dela, está perfeitamente bem e amparada. Meus filhos é que estavam traumatizados de verdade, dividindo um armário e um quarto minúsculo por causa do egoísmo dela. Atualização 3. Já se passaram 2 dias desde a minha última atualização e a situação tomou um rumo completamente irracional por parte do Ricardo. Ele não dormiu aqui em casa nenhuma dessas noites e, pelo que descobri, ele está ficando na casa da tia da Sofia, o que é um absurdo completo. Aparentemente eu menti para a tia segundo as palavras dele ao dizer que ele tinha concordado com toda essa reestruturação doméstica. Agora a tia está furiosa com ele, achando que ele é um pai desalmado que queria se livrar da filha, e ele está um trapo emocional. Ele me enviou uma mensagem dizendo que a Sofia está arrasada, chorando o tempo todo porque acha que o próprio pai a trocou por mim e pelo novo bebê. É impressionante como as pessoas conseguem distorcer um ato de pura organização logística em um drama mexicano de 5ª categoria. O Ricardo finalmente quebrou o silêncio para me enviar uma mensagem de texto seca, dizendo apenas que chega, e que ele não aguenta mais essa situação. Ele teve a audácia de me dizer que eu preciso desocupar o imóvel dele até o fim de semana, como se eu fosse uma inquilina qualquer e não a mãe do filho dele. Lembrei a ele imediatamente que estou carregando um filho dele no meu ventre e que a lei protege mulheres grávidas de serem descartadas assim. Ele não pode simplesmente me jogar na rua com 3 crianças e um bebê a caminho só porque eu tive a iniciativa de melhorar a nossa casa. A reação dele é de um egoísmo sem limites, escolhendo o sentimentalismo por uma adolescente em vez do futuro do próprio filho recém-nascido. Eu sou a vítima aqui, sendo punida por ser uma mulher proativa que cuida dos interesses da família. A resposta dele foi ainda mais cruel, dizendo que não está descartando o filho, mas sim descartando a pessoa que tentou apagar a primeira filha dele da existência. Ele usou palavras pesadas, dizendo que eu agi com malícia e que destruí a confiança que ele tinha em mim para sempre. Como se eu tivesse feito algo errado ao garantir que o berçário ficasse pronto para o nosso bebê. Ele está sendo totalmente emocional e irracional, deixando-se levar pelo choro de uma menina que logo vai esquecer isso tudo e seguir a vida dela. Eu estou aqui tentando manter a casa em ordem, enquanto ele se esconde na casa da tia fazendo o papel de mártir. É uma ingratidão que me dói profundamente, especialmente vindo do homem que jurou me apoiar em todas as circunstâncias. Meus filhos estão confusos e eu tive que explicar que o Ricardo está passando por uma fase difícil, mas que a mamãe vai resolver tudo. Eu não vou sair desta casa, pois ela é o meu lar e o lugar onde o meu bebê deve nascer com toda a dignidade que merece. Liguei para um advogado para entender os meus direitos, porque não vou aceitar ser humilhada dessa forma por alguém que eu tentei ajudar.
Se ele acha que pode me descartar como se eu fosse o lixo que tirei do quarto da Sofia, ele está muito enganado sobre quem eu sou. Eu luto pelos meus filhos até o fim e esta casa é o território que eu conquistei para eles com meu esforço e dedicação. A atitude do Ricardo é uma traição à nossa família e ao compromisso que ele assumiu comigo quando me pediu para morar com ele. Ele diz que a Sofia não quer nem falar com ele e que ele vai passar o resto da vida tentando recuperar o perdão da filha. Que exagero dramático por causa de uma mudança de quarto e de cidade. As pessoas mudam de casa o tempo todo e as crianças se adaptam, é a lei da vida. O que não é normal é um pai abandonar a mulher grávida e os outros 3 enteados por causa de um capricho de uma adolescente mimada. Eu me sinto traída e injustiçada, vendo todo o meu trabalho de gestão de ninho ser jogado fora por causa de um surto emocional dele. Eu sou a única pessoa lúcida nessa história, tentando garantir que a logística funcione enquanto todos os outros se afogam em lágrimas desnecessárias. O berço chegou hoje e os entregadores o montaram exatamente onde eu planejei, no centro do quarto que antes era da Sofia. Ficou lindo, exatamente como nas revistas de decoração, e eu senti uma pontada de tristeza ao pensar que o Ricardo não está aqui para apreciar. Ele está perdendo os melhores momentos da nossa gravidez por causa dessa teimosia em defender o espaço da filha que já nem mora mais aqui. Eu tentei mostrar a ele fotos do berço montado, mas ele me bloqueou em uma das redes sociais, o que é de uma infantilidade atroz. Como um homem adulto pode se comportar assim com a mãe do seu futuro filho? Eu não fiz nada além de amar demais a nossa família e querer o melhor para o bebê que está vindo. A tia da Sofia também parou de atender minhas ligações, o que prova que o Ricardo está fazendo a minha caveira para todo mundo. Ele está tentando me pintar como a vilã da história só para justificar a própria fraqueza em não conseguir impor limites à filha. Eu agi com transparência do meu jeito e sempre deixei claro que a casa precisava de uma nova distribuição de espaço. Se eles não quiseram ouvir ou entender, a culpa não é minha, mas sim da falta de visão deles sobre o que é uma família moderna. Eu não vou me desculpar por querer que meus filhos tenham um teto digno e que o bebê tenha o seu próprio quarto. A minha prioridade é e sempre será o meu sangue, e eu esperava que o Ricardo compartilhasse desse valor básico. Agora estou aqui, em uma casa enorme e silenciosa, cercada pelos móveis novos que o Ricardo se recusa a ver. Meus filhos estão brincando no corredor e eu sinto uma determinação crescente de que não vou arredar o pé daqui por nada neste mundo. Se ele quer o divórcio ou que quer que ele chame o nosso fim, ele vai ter que lutar na justiça contra uma mulher grávida e determinada. Eu tenho direitos e esta casa é a minha fortaleza, o lugar onde eu investi meu tempo, meu amor e a minha autoridade. Ele está sendo influenciado pelo lado materno da Sofia, que sempre foi uma sombra no nosso relacionamento, e agora ele está cedendo à pressão deles. É uma pena que ele não consiga ver a mulher maravilhosa que ele tem ao lado, disposta a organizar a vida dele. Vou continuar postando as atualizações para que o mundo veja a injustiça que estou sofrendo e como os homens podem ser volúveis. Eu fiz tudo certo, segui o manual da boa gestora doméstica e agora estou sendo expulsa do meu próprio paraíso por causa de um fantasma do passado. A Sofia venceu esta batalha emocional momentânea, mas eu ainda tenho a guerra do futuro para lutar pelo meu bebê. Vou pintar o quarto amanhã, mesmo que sozinha, porque o meu filho merece nascer em um lugar bonito e preparado para ele. O Ricardo pode ficar na casa da tia o tempo que quiser, mas ele terá que enfrentar a realidade quando o dinheiro e a paciência dela acabarem. Eu sou a esposa dele, a parceira, e ele não pode simplesmente apagar a nossa história por causa de um quarto vazio. A marca quadrada na parede já foi coberta pela massa corrida e amanhã a tinta bege vai esconder qualquer vestígio de que a Sofia um dia dormiu ali. Eu estou apagando o rastro dela não por ódio, mas por necessidade de renovação e crescimento para a nossa nova família. Se o Ricardo não consegue ver a beleza dessa transformação, o problema é da miopia emocional dele, não da minha conduta. Eu sigo firme com a cabeça erguida, sabendo que tudo o que fiz foi motivado pelo amor mais puro que existe, o amor de uma mãe pela sua prole. Esta é a minha casa agora e eu vou defendê-la com todas as minhas forças contra qualquer tentativa de despejo injusto. O futuro do meu bebê depende da minha resiliência e eu não vou falhar com ele. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: o Ricardo finalmente criou coragem e está fazendo o que é certo ao te expulsar de uma casa que nem é sua. Você destruiu a relação dele com a única filha e agora quer usar a gravidez como escudo moral. Resposta da OP. Ele está sendo emocional e totalmente irracional ao escolher o drama de uma adolescente em vez do bem-estar de um recém-nascido. Eu agi pelo futuro da nossa família e ele está preso em um passado que não funciona mais. Usuário Anônimo 2 diz:
Você vai ficar sem teto com 4 filhos porque achou que podia mandar na propriedade de outra pessoa. A justiça vai te tirar daí rapidinho e você vai aprender que gestão de ninho não te dá direito à casa dos outros. Resposta da OP. Eu tenho direitos garantidos por lei e está em a minha casa agora, pois eu sou a companheira dele e estou grávida. Não vou a lugar nenhum e vou lutar por cada centímetro desse território para os meus filhos. Atualização 4. Já se passaram uma semana desde a minha última atualização e a minha vida virou do avesso de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Estou escrevendo isso de um hotel de beira de estrada, um lugar barulhento e apertado que mal cabe a mim e aos meus 3 filhos, quanto mais os planos que eu tinha. Acontece que na minha confiança de que eu era a mulher da casa, eu ignorei detalhes legais básicos que agora me assombram como pesadelos. Como não somos casados legalmente e a casa está em um regime de usufruto anterior ao nosso relacionamento, eu não tive nenhum poder de permanência quando o Ricardo decidiu agir. Ele não precisou de longos processos, bastou provar que a convivência se tornou impossível e que eu agi contra o bem-estar da filha dele. O Ricardo nem sequer voltou para me ajudar a arrumar as minhas coisas ou para ter aquela conversa final que eu achava que merecia como mãe do filho dele. Em vez disso, ele mandou o irmão dele, um homem frio e apressado, para vigiar cada movimento meu enquanto eu colocava as roupas dos meus filhos nos mesmos sacos de lixo que usei para a Sofia. A ironia da situação é algo que me causa uma revolta física, pois me vi repetindo o gesto que fiz com ela, mas desta vez como a perdedora. Eu vi as caixas do berço, que eu tinha acabado de montar com tanto orgulho, serem desmontadas e empilhadas para serem devolvidas ou guardadas. O irmão dele não disse uma palavra amigável, apenas ficava olhando o relógio, sinalizando que o meu tempo naquele castelo tinha acabado de forma definitiva. Tentei ligar para o Ricardo diversas vezes, implorando para que ele pensasse no bebê e na nossa história, mas ele bloqueou meu número em absolutamente tudo. Descobri por terceiros que ele já levou a Sofia de volta para casa e que ela está dormindo no quarto dela novamente, como se nada tivesse acontecido. Para eles, eu fui apenas um erro de percurso, uma tempestade que passou e que agora eles estão tentando limpar das memórias. É revoltante pensar que tentei liberar um quarto para o meu bebê e agora esse bebê vai passar os primeiros meses de vida em um quarto alugado ou em hotéis baratos. Eu tinha um reino para os meus filhos, e por tentar expulsar a princesinha, para garantir o espaço deles, acabei perdendo o castelo inteiro para todos nós. Meus 3 filhos estão assustados, perguntando por que tivemos que sair da casa bonita e por que o Ricardo não gosta mais da gente. Eu não sei o que dizer a eles, além de que o mundo é injusto com quem tenta fazer a coisa certa e ser organizada. Eles estão dividindo uma única cama neste hotel e eu passo as noites em claro, sentindo o bebê chutar e pensando em como tudo deu tão errado. Eu tinha a faca e o queijo na mão, tinha a estabilidade que sempre quis, e tudo ruiu por causa da teimosia de um homem em relação a um pedaço de espaço. A sensação de derrota é amarga, especialmente quando vejo que a minha tentativa de proteção foi o que causou a nossa ruína completa. O Ricardo mandou uma mensagem através do advogado dizendo que vai cumprir com a pensão do bebê quando ele nascer, mas que não quer nenhum contato pessoal comigo. Ele me tratou como uma criminosa, como alguém que tentou destruir a vida dele, quando eu só queria otimizar o nosso dia a dia. É incrível como um homem pode ser tão ingrato com uma mulher que se dedicou a cuidar da casa e a planejar cada detalhe do futuro dele. Eu me sinto descartada, como se a minha gravidez fosse apenas um detalhe técnico em vez da prioridade máxima que deveria ser. Estou aqui com o meu orgulho ferido e os meus recursos se esgotando, tentando entender como o meu plano perfeito se transformou neste desastre monumental. Não tenho para onde ir além da casa da minha mãe, que é pequena e já está cheia, o que vai ser uma humilhação ainda maior para mim. Eu, que sempre me gabei de ter conseguido um homem com casa e posses, agora volto de mãos vazias e com mais uma boca para alimentar. A marca na parede do quarto da Sofia deve ter sido pintada novamente e o pôster dela deve estar de volta no lugar, como um troféu da minha expulsão. Sinto uma raiva surda toda vez que fecho os olhos e imagino a Sofia sorrindo, vitoriosa por ter recuperado o seu território às minhas custas. Ela não entende o que é ser mãe, o que é lutar por espaço e por dignidade para os seus filhos em um mundo tão competitivo. A minha vida agora se resume a procurar um lugar barato para morar antes que o bebê nasça e a tentar lidar com o desprezo do homem que eu amava. Eu ainda acredito que a minha lógica estava certa, que a distribuição da casa era injusta e que o bebê precisava daquele quarto mais do que ela. O erro não foi o meu raciocínio, mas sim a fraqueza do Ricardo em não conseguir ver a grandeza da minha visão para a nossa família.
Se ele fosse um homem de verdade, ele teria me apoiado e mostrado à filha que a vida exige mudanças e sacrifícios em prol do coletivo. Em vez disso, ele escolheu o caminho mais fácil, que foi me remover da vida dele para restaurar o status quo medíocre que ele tinha antes. Estou exausta de carregar esse fardo sozinha, sentindo o peso das minhas decisões como se fossem pedras nos meus bolsos. Olho para os meus filhos e sinto uma dor profunda por não ter conseguido garantir o futuro brilhante que eu tinha prometido a eles naquela casa. Fomos expulsos como se fôssemos invasores em um lugar onde eu coloquei meu coração e minha alma em cada arranjo de flores. A injustiça dessa situação vai me acompanhar para sempre, como um lembrete de que nem sempre a competência e a proatividade são recompensadas. Eu tentei ser a rainha e agora sou apenas uma nômade, buscando um abrigo para minha prole desamparada. O bebê continua chutando, alheio ao caos que o rodeia, e eu só consigo chorar pensando que ele nunca conhecerá o berçário bege que eu planejei com tanto carinho. Aquela visão de perfeição se desintegrou e agora restam apenas os sacos de lixo pretos espalhados pelo chão deste quarto de hotel mofado. Eu perdi tudo por tentar dar o melhor aos meus, e essa é uma lição que eu nunca vou esquecer, embora eu ainda ache que a culpa é da cegueira do Ricardo. Ele perdeu a chance de ter uma família de verdade e uma mulher que realmente sabia como gerir um lar com mão de ferro. Agora ele tem a sua casa de volta, o seu silêncio e a sua filha mimada, mas ele nunca terá a lealdade feroz que eu estava disposta a dar. Amanhã vou ter que decidir para onde vamos, pois o dinheiro do hotel está acabando e a minha paciência também. Vou erguer a cabeça, por mais difícil que seja, e encontrar um jeito de sobreviver com os meus 4 filhos, longe daquele castelo que me rejeitou. A Sofia que fique com o seu quarto e com a sua penteadeira, pois ela nunca terá a força que uma mãe de verdade possui para recomeçar do zero. Eu vou reconstruir o meu reino, mesmo que seja em um lugar menor, e desta vez não deixarei que nenhum Ricardo ou Sofia se atravesse no meu caminho. A luta continua e eu sou a única que pode garantir que o meu sangue continue prevalecendo, não importa as circunstâncias. Tudo o que aconteceu foi um golpe de má sorte e de ingratidão, mas eu ainda sou a dona do meu destino.